Então, pessoal, o Internacional ganhou do Goiás, esse é o assunto que nós vamos falar aqui no vídeo. 1-0, o jogo foi no Beira-Rio, vitória importante, o Inter cresce, sobe na tabela de classificação, o score foi magro, foi perigoso lá no final, mas o Inter teve mais volume de jogo, a vitória foi merecida e até poderia ter marcado mais gols. Vamos falar sobre isso? Deixa eu antes te convidar para te inscrever aqui no canal, se não está inscrito, a gente quer chegar nos 30 mil aí nos próximos meses e eu conto com a tua ajuda, né, com a tua participação, de compartilhar, né, de dar um like também, que nos ajuda muito aqui no YouTube, ativar as notificações, avisar a galera que esse canal tá aqui cada vez mais bombando e se fortalecendo. Buenas! 1-0 foi o resultado do jogo no Beira-Rio do Internacional. Vamos lá, primeiro as decisões do Mano na escalação. Ele botou o John, fez bom trabalho, o John talvez mereça uma sequência. Muita gente se surpreendeu porque no último jogo, né, o Kehler foi protagonista na questão dos pênaltis, né, lá na Copa do Brasil. Mas se a gente for olhar no jogo mesmo, né, para mim ele falha no gol. Talvez nos dois, mas um dos gols ele falha. E o John teve uma oportunidade, foi bem, precisa ter mais ritmo, precisa jogar um pouco mais, né, mas eu acho que até o Kehler volta contra o Nacional, mas o John fez bom jogo. Essa foi uma escolha do Mano que funcionou. O Bustos começou como lateral, Vitão, Mercado e René, Johnny e Matheus Dias. Aí é um problema. O Mano insiste nessa tentativa. O Johnny não tem uma explicação técnica ou tática hoje. Sim, tem carência de jogadores, falta gente no grupo, o Mano quis poupar o Campanharo, tudo é compreensível, mas o Johnny não consegue jogar em alto nível. Então deixa o Depena ali, mas aí o Depena foi jogar um pouco mais à frente, vamos falar sobre isso, porque a linha de três tinha Maurício na direita, Depena por dentro, Pedro Henrique do lado esquerdo e o Luiz Adriano. O Depena foi o substituto do Alan Patrick, que depois entra no segundo tempo. E o Luiz Adriano, eu tava falando no Johnny, né? Mas o Johnny ainda tava falando na carência, né? De alternativas. Até porque o Inter perdeu o Gabriel e a grande promessa para esse ano era uma das prioridades é que o Inter é contratar o número 5, um volante. Agora tá chegando o Campanharo que parece poder dar conta do recado, mas né, daqui a pouco o substituto do Gabriel ia ser o próprio Gabriel, voltando da lesão. Né? Mas vamos lá. Agora, o Luiz Adriano, o que justifica o Luiz Adriano em campo? Né? Essa é uma escolha que talvez passe pela simpatia do treinador e é respeitável, né? Deve treinar muito bem o Luiz Adriano, mas os números do Luiz Adriano, o rendimento dele é muito aquém, né, do que se imaginava que poderia dar. Então não justifica. Essa mudança já prejudicou o Inter no Campeonato Gaúcho, retirou a possibilidade do Inter, porque a mudança estragou o time do Inter, que já tinha dificuldades, mas tinha o artilheiro do campeonato. E aí o artilheiro foi sacado do time para jogar o Luiz Adriano. Ali já começou a dar tudo errado. Né? E o Mano insiste no Luiz Adriano. Hoje, o melhor centroavante do Inter, a meu ver, é o Pedro Henrique. Mas ok, eu vou respeitar a posição do Mano. Ele não quer o Pedro Henrique de centroavante, ok. Então tem que ser o Luca ou o Alemão. Não é o Luiz Adriano até a chegada de um centroavante, que seria o Ener Valencia. Bom, esse foi o time que o Internacional escalou para enfrentar o Goiás. O Inter teve 18 finalizações, 8 finalizações no gol, que é um número bom. Ontem fiquei impressionado com o Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza teve 20 finalizações, 18 no gol. E fez 4. O Fábio do Fluminense foi o nome do jogo. Se não fosse ele, ia mais para o Fortaleza. Mas Fortaleza não é assunto aqui desse vídeo. Né? É só uma colocação, porque me impressionou o número de finalizações do gol que teve o Fortaleza. O Inter teve 8 de 18. Né? 8 delas foram finalizações no gol. Mas o Goiás também chegou. O Goiás tem 14 finalizações. No gol, uma grande defesa do Johnny. Mas vocês lembram o jogo já no finalzinho ali, se arrastando já, acho que o último lance do jogo, uma cabeçada lado direito, o atacante do Goiás, na frente do John, tocou para fora. Quase, ele imagina, no último lance o Goiás empatar, porque o Inter foi perdendo força. O Inter no primeiro tempo não fez um bom jogo, o Luiz Adriano também não fez um bom jogo, mas sempre melhor, isso que eu quero destacar, né? Eu tô olhando para baixo, que eu tô buscando aqui os números do primeiro tempo, né? O jogo no primeiro tempo teve mais equilíbrio, mas o Inter tinha mais volume de jogo, sempre teve mais volume de jogo, teve mais finalizações, mas é que se espera um pouco mais do Inter contra o Goiás dentro do estádio Beira-Rio, né? E boa parte do segundo tempo o Goiás com um jogador a menos, né? O Inter melhora quando entra o Alan Patrick, né? O Mano mexe
No intervalo, ele tira o Matheus Dias, bota o Depena, deixa Johnny no time e bota o Depena. E o Alan Patrick entra, né, na frente. Então ele tira o Matheus Dias e bota o Alan Patrick. E ali começa a melhorar o Inter. O Alan Patrick, ele tem uma outra visão de jogo, dá uma outra lucidez no time. E o gol do Depena é um golaço, né? O gol do Depena é o gol 1000 do Inter na era dos pontos corridos, o que é uma coisa, assim, legal, é mais um número a ser comemorado e um número histórico, né, pro próprio Depena. Então também teve esse componente do jogo, né, do Internacional vencer e ter esse gol histórico, né? O gol 1000 do Depena, estava dando uma olhada aqui nas manchetes para ver se é destacado, sim, né? É o número 1000, o gol de número 1000 do Inter na era dos pontos corridos, e foi um golaço, gente. Vocês lembram, né? Foi um golaço do Depena. É uma bola que vem aérea e ele pega de primeira e faz o gol. Algumas coisas assim que a gente vê no time do Inter, né, que ainda precisam ser corrigidas, né? Essa queda que o Inter dá na metade do segundo tempo e com o jogo não resolvido, porque se tu tem o jogo resolvido, o Inter poderia ter o jogo resolvido. O Inter já em várias oportunidades tem o domínio, tem como resolver o jogo e não consegue resolver. Isso é um problema, né? Mas o Inter conseguiu ainda não tomar o gol, conseguiu sustentar e isso acabou sendo importante, né? A vitória foi decisiva, foi um golaço do Depena. O Mano popou jogadores, porque tem que se entender isso, tem Libertadores, Brasileirão, né? O Alan Patrick, às vezes, ele vai ter que tirar, mas como o time sente quando ele sai. Outra coisa, o Bustos começou como lateral, né? Foi o grande nome da lateral ano passado, mas eu acho que hoje o Igor Gomes é o titular da posição. Acho que ele é o titular e acho que ele vai jogar contra o Nacional no meio da semana. Tá bem? Eu acho que o Inter comemora essa vitória, até porque, né, o Inter subiu na tabela. Se o Inter tivesse feito mais um gol, fosse 2-0, ele passava o Palmeiras, que ele está igual em pontos, passaria no número de gols do saldo e ficaria em terceiro. Mas o Inter está na quarta colocação, tem 7 pontos, o líder é o Botafogo, depois tem Fortaleza, Palmeiras e o Internacional. A vitória foi importante. Ainda não teve aquela vitória afogada, aquela grande atuação. Mas, né, mesmo assim, remando, o Inter ganhou e tem que comemorar. Tem que comemorar porque o Campeonato Brasileiro é assim, né? São 38 decisões. E quando tu poupa jogadores importantes, como botar o Alan Patrick, o Wanderson, quando tu ainda assim consegue a vitória, é importante. É muito importante e esse aspecto tem que ser destacado. A minha crítica vai a algumas escolhas. Alguma coisa que precisa ainda ser corrigida no Internacional, não só nas escolhas, mas na movimentação coletiva. O Inter dá muito espaço para o adversário. Ele precisa desarmar mais, pressionar mais o homem da bola. Isso é um trabalho que o Inter fazia o ano passado e que não faz esse ano, né? Mas tem que comemorar a vitória, porque Brasileirão é pegado, né? E cada jogo vai ser assim, né? E quando tu poupa jogadores e consegue os 3 pontos, puxa, aí tá valendo muito. Tá bem? Valeu para todo mundo, grande abraço. Não te esquece, né? Te inscreve no canal se não tá inscrito, dá um like, nos ajuda bastante aí, ativa as notificações, tá? Tudo é barbado, e compartilha. Compartilha aí pra gente jogar mais longe aqui o canal. Grande abraço, até a próxima.